Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, hoje eu Giovana, a Marta, que lindas. vamos chegando a galera. Hoje a Roseli Ricardo. e eu voltamos aqui para continuar respondendo as perguntas que a gente não teve tempo de responder tudo, né? Que a gente pediu que tivesse perguntas, mandasse. Então, bom, então vamos lá. Vocês vão chegando, sejam muito bem-vindos e que a gente tenha um bom tempo juntos aqui hoje, que esse tempo aqui voa, e mal chega na vida e está na hora de cair. É impressionante. Então, sejam muito bem-vindos. Roseli, idem. Muito obrigada pela disposição de novo. Eu também Então, agradeço vambora. pela oportunidade. Como prometido, você viu que eu coloquei lá, né, meus erros de gravação. Eu adorei. Achei máximo. Tem uns que de vez em quando eu vou postar. Eu vi lá que já lançou o curso também. Não sei se vocês estão acompanhando. Pois é. Lançou, eu até coloquei também no Facebook, é o www.educaçãosistêmica.com.br. Na verdade é do Cacão. É do Cacão. Porque não tem Facebook. Do Cacão. Eu vou colocar aqui no Papo na Bica, que está também no IDES, no Inteligente. Sim. Roseli, então vamos lá. Começa tu, bora. Então, a semana passada, 2 dias atrás, nós estávamos falando e ficou algumas perguntas, né, para trás, e tinha uma que dizia o seguinte, eu não tenho ela exatamente como, mas assim, como que nós vamos fazer para nos conectarmos com as crianças nessas aulas remotas, né? Que às vezes o professor tem dificuldade de conectar com o aluno por ele não estar presente. E era essa mesma pergunta, né? Acho que era do Bruno. Sim, não, essa foi de outra, eu acho que da minha querida Rosário, lá do Nordeste. Sim, e aí o que acontece, então, Rosário, é o seguinte, na verdade, a conexão que nós trazemos dentro da visão sistêmica, ela não necessariamente precisa ser presente, né? Nós podemos nos conectar com as pessoas, mesmo elas não estando presentes. Nós fazemos isso com os nossos pais, os nossos avós e as pessoas mais distantes. Então, eu, como professora, eu preciso de verdade reservar um espaço e um tempo para eu me conectar com a criança mesmo, com meus alunos, dizer, pode ser universitários também. Então, assim, não é a distância física que vai me impedir de chegar até ele se eu me dedicar a colocar a atenção, que é a hora que a gente estava falando, né, que o Jean, né, que é aquele francês que a Wilma deu exemplo na live anterior, o amor é igual a atenção. Onde está o nosso amor? Aí eu preciso me dedicar um tempo a conectar. Isso também é real quando eu estou presente com a criança na sala de aula. Às vezes eu também não consigo, porque tem criança que a gente ama de graça e tem umas que a gente tem que aprender a amar, entendeu? E isso exige da gente uma conexão. E eu gosto muito... Uma disposição, né, Roseli? Uma disposição de querer olhar para aquela criança e ajudar, né, encontrar o que ela tem de bom e conectar com ela, e a partir dali ajudar ela a entender que ela está presente, que é possível fazer. A minha irmã quase me matou de rir porque um aluninho dela falou para ela é professora, está na sala de aula, e ele falou, professora, eu não tenho como fazer, sabe, esses deveres, porque se minha mãe não me ajuda, minha avó é maior de idade, Wilma. Minha avó é maior de idade, então ela não sabe me ensinar. E eu achei bacana que a Márcia falou para ele, mas qual a sua dúvida? Qual maior de idade? Qual que é a sua dúvida? Você pode me perguntar. Eu falei, não, porque às vezes a senhora está sem tempo. Ela falou, não estou não. Ele falou, não, deixa eu falar com a senhora, eu vou fazer, se eu te der dúvida, eu te procuro. Então, assim, a conexão dela com o conhecimento de que ele tem, de que ele sabe, ajuda ele a fazer, sabe? A ter força. O Décio fala uma coisa tão bonita que nós, professores, muitas vezes acreditamos mais no aluno do que ele mesmo. Então, essa conexão de acreditar que ele vai conseguir, que ele vai dar conta. E aquilo que eu falei na live anterior também, nós estamos escrevendo a história, né? Nós não sabemos ainda. E nos colocarmos nesse lugar também de
Eu fui aluna do Cacaverá, que foi um professor indígena, ele dizia que tem os medos ancestrais. Então, assim, às vezes a gente tem medo de fracassar, né? Medo de ter dúvida, medo, né, de uma série de coisas. Então, assim, se colocar diante da criança, eu também não sei como vai ser. Eu sei que nós vamos escrever juntos essa história. E isso tira tensão, né, da gente ter que ser perfeito, ter que saber como fazer. Quero dizer duas coisas acerca do que você disse aí. Primeiro, sobre o aprender a amar, né? A disposição de amar a criança. Na verdade, isso é com todas as pessoas. A gente precisa de uma disposição, porque cada dia o outro traz uma coisa diferente. No relacionamento de casal, né, com os amigos, cada dia, porque as pessoas são dinâmicas. Então, cada dia ela chega com uma coisa diferente e nós precisamos aprender a amar aquilo que traz diferente. Então, na verdade, isso é uma regra para a vida em relação a todas as pessoas, né? E ainda sobre essa questão que você disse, que às vezes o professor confia mais na criança do que ele mesmo, é a mesma coisa dos nossos pais, principalmente das nossas mães, né? Se a mãe não confia na criança, quem vai confiar? Né? Então, esse olhar de confiança da mãe também é uma coisa que dá costa quente, né? Se a criança apoia naquilo. Se ela percebe que a mãe não tem pena dela, realmente confia nela, que ela está com dificuldade, mas você é capaz. Eu não sou perfeita, você também não. Enfim, então, quando a mãe transmite, emana essa confiança para a criança, para os filhos de uma maneira geral, isso é uma força propulsora, isso é um pé na bunda muito bom, né? Sim. Empurra a criança. Então, essa confiança do professor, como você disse, também dos pais, é muito importante para a criança falar, não, se eles confiam, quem sou eu para desconfiar, né? Então, e às vezes, Wilma, acontece que a mãe, às vezes, ela tem um filho único, ele é muito, assim, acaba ficando muito dependente, então quando ele vai para a escola, a professora, nós precisamos trabalhar com as crianças a autonomia o tempo todo, né? E às vezes o professor, ele ajuda inclusive a mãe a também ajudar a criança a ter autonomia, né? Isso é uma postura sem julgamento, né? Às vezes a mãe fala, mas ele não dá conta de fazer sozinho. Fala, dá. Ele dá conta, sim, aqui ele faz sozinho, né? Aqui ele faz as coisas, ele sabe, para casa, as coisas que eu estou trabalhando com ele, é para ele fazer, ele consegue. Claro que você precisa acompanhar, né? Ajudar, organizar o espaço e tudo, mas assim, é para ele mesmo conseguir fazer sozinho. Eu costumo brincar, falo, vocês estão ninja, dando golpe na mãe de vocês, você consegue sim fazer. Às vezes eles não conseguem fazer do jeito que a mãe gostaria que eles fizessem. Consegue fazer do tamanho dele, está aprendendo, né? Sim. Então, às vezes a gente olha e pensa, pô, eu tenho 30 anos, 20, 34, 50, eu já sei um monte de coisa que meu filho ainda não sabe. Então, da vida, das experiências, de tudo. Então, a gente tem que ter paciência com as crianças, né? Elas vão fazer às vezes a mãe fala, mas a letra dele é muito feia. Ai, meu Deus, é o jeito que ele escreve. Né? Se ele consegue escrever, tá bom, por que tem que ser letra bonita? Então, às vezes, é uma expectativa muito grande em cima da criança. E ela fica triste, ela fica com medo, ela fica frustrada, porque ela não atende essa expectativa que ela percebe principalmente nas mães. E aí, isso. Filho seja fantástico. E daí a pouco nós deparamos com nossos filhos, né, já que nós estamos falando dos dois amores, que eles sabem mais um monte de coisa que a gente nem sabe mais, né? Não é? Tem hora que a gente fica olhando, onde que aprendeu isso, né? Como que... Porque a criança tem a sua própria, assim, né, o seu próprio desenvolver, né? Então a gente permanece ali na base, mas chega uma hora que eles nos superam no conhecimento, inclusive, né? E a gente está... Outro dia, Roseli, durante a minha conversa com a Isabela, eu estava falando algo sobre experiências. E não existem experiências ruins nem boas, são todas experiências. E se a gente tomar desse jeito, a gente sempre pode usar toda a experiência
para tirar um pau de mim. Aí uma mãe compartilhou comigo aqui, e lá no panela, no Instagram do Papo na Bica. Ela disse assim, quando você estava falando isso, o meu filho de 12 anos passou atrás de mim e ouviu. E ele disse assim, assim a gente evolui. 12 anos! Crianças são fantásticas, adoráveis. Muito bom, né? Uma coisa que o pessoal já até cobrou da gente aqui hoje é a questão da ordem dentro da sala de aula. Também. A ordem é dos princípios da educação sistêmica, né, que tem pertencimento à ordem e o equilíbrio. Então, assim, a ordem é um dos princípios que nós temos que ficar muito atento, porque muitas crianças na escola estão fora do lugar, fora da ordem. A ordem, ela diz o seguinte, quem vem primeiro, quem vem depois, né? O Wilma trouxe essa explicação simples e ponto final. E o mais importante é o ponto. É o ponto. Exatamente. E aí, assim, isso é uma coisa que não é muito dita na nossa sociedade, porque, né, aos poucos nós fomos perdendo essa coisa de olhar a pessoa mais velha como uma pessoa que nos precede e tem nosso respeito. Então, para isso, nós colocamos as crianças na sala de aula em ordem de nascimento. E essa é uma atividade, assim, simples, mas ela tem um efeito maravilhoso. Altamente solucionável. E o efeito maior dela é a harmonia mesmo e o silêncio. Eu lembro que teve um professor em Uberlândia que estava fazendo o curso e ele colocou as crianças em ordem, as crianças assim de cursinho, né, os adolescentes e tudo. Aí ele diz o seguinte, que quando ele fez isso, ele foi tão silencioso que ele falou, quem que vai falar agora? Quem que vai ser o primeiro a conversar depois daquele impacto de silêncio que isso proporciona? Ele falou, eu estou achando que vai ter que ser eu, né? Porque assim, é muito forte. Desculpa. A gente tem muito esse feedback no curso, né, dos alunos de educação sistêmica que voltam para a sala e começam a usar essas ferramentas que são entregues para eles durante o curso. Tem muito esse feedback, né? Das vezes que eu participei, também vocês falam. E aí, como que a gente faz isso? A gente coloca as crianças em ordem no sentido horário mesmo. Se é possível colocar em círculo, um U, na verdade, um semicírculo, de todas as formas que eu já experimentei, essa é a mais efetiva. Então, você coloca a primeira criança, a mais velha, né, à direita de todos. Então, o mais velho sempre fica à direita. Aí costumo dizer, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu tenho como referência a lousa, o quadro, aí eu coloco as costas mesmo, atrás, né? Fico de costa para o quadro, e aí eu imagino um relógio no chão mesmo, onde o meu pé fica no número 12 como professor, e aí você segue no sentido horário até o mais novinho ficar à esquerda, né? E eu não sei, possivelmente alguém pode estar perguntando, mas quando a sala não é possível fazer o círculo, esse é o melhor. Eu tenho assim, aí você pode construir umas outras formas para você experimentar. Uma outra que funciona bem também é se você sai com as crianças, porque aqui não se trata só que elas fiquem no lugar, também se trata que elas passam a saber que o outro veio primeiro, nasceu primeiro, e aí ele merece todo o meu respeito. E os que vieram, os caçulinhas, né, merece todo o nosso cuidado. Então, assim, cria-se uma disciplina muito grande dentro da sala de aula. Isso funciona muito bem. E se aí tem educadores que estão na função de supervisão, direção, funciona, sim, maravilhosamente bem em reuniões de escola, sabe? De professores, onde você pode colocar os professores. Aí, nesse caso, a ordem pode ser por ordem de chegada na escola, por ordem hierárquica, ou mesmo por ordem de nascimento. Mas funciona muito bem também colocar em ordem de chegada na escola. Isso é muito efetivo, tá bom? Esse é um exercício, está lá no curso. Nós fazemos uns experimentos lá, muito bom. Uma coisa que eu acho importante acerca disso, sobre a questão da postura do professor dentro da sala de aula, porque o professor, como eu sempre tenho dito, nós emanamos autoridade. A autoridade não é uma coisa que se impõe, a autoridade emana, né? Então, nós recebemos aquilo que nós emanamos.
Então, se o professor não está no lugar dele, ele vai ter dificuldade, os alunos vão olhar para eles, percebem isso, né? Então, aí que ele vai como pequeno para a sala de aula, e aí ele acaba que ele tem dificuldade em manter a ordem dentro da sala. Né? E a autoridade é justamente isso que você falou, é o professor se sentir no lugar do professor, que é um lugar assim, de força, né? É um lugar que ele fica sempre... No curso tem um exercício muito bacana que a gente faz com a criança, o aluno, né, o representante do aluno, o representante do professor, e aí o professor o aluno olha para o professor e fala para ele assim: professor, eu não fiz o dever de casa, me dá uma chance. Aí quando ele fica de frente, né, é como se a gente imediatamente nos tornasse como se fosse até a mãe da criança. Ele fala: por favor, me dá uma chance. É muito difícil falar não. Porque aí a gente sai um pouco. Aí quando a gente coloca essa criança ao lado esquerdo, né, fala para ele: venha para a minha esquerda. Quando você coloca ele à esquerda, o representante do aluno, imediatamente ele meio que, né, ele reconhece que o professor está num lugar de autoridade. Aí ele diz para ele: o que você me perguntou mesmo? Ele falou: não perguntei nada, não. É assim, que eu não fiz o dever. Aí o professor gera uma consequência, porque a autoridade é isso, a gente ajuda as crianças a arcar com as consequências, a ficar... Então, assim, você não fez, você vai fazer e terminar isso para casa ainda hoje e me entrega no final da aula. Né? Então, assim, o professor cria para a criança uma consequência e ele fica no lugar dele sem raiva, sem implicância, sem, sabe, excesso de nenhum sentido, sem emoção, porque o retomar o controle, o pegar a autoridade, ela é um ato sem emoção. É só um reconhecimento mesmo. Não, o quê? Pode falar, né? E aí você fala com autoridade mesmo. Isso tem que ser, igual você falou, uma coisa que emana de dentro e reconhecer que somos grandes. Outro dia eu estava atendendo uma professora e ela dizia o seguinte: a criança... quando a professora está tendo problema com a criança na sala de aula, eu sempre eu digo para elas: ou a criança subiu ou você desceu. Porque para bater de frente com criança é porque você saiu do seu lugar. Porque assim, a criança vem, ela passa, entendeu? Porque assim, se está batendo de frente é porque ou a criança subiu no nível do professor ou o professor abaixou no nível. Aí vai brigar mesmo, especialmente adolescente, né? Quando eles estão juntos, aí o professor, se ele entrar nisso, aí ele precisa ficar no movimento onde ele se vê grande, responsável. Isso aí você falou. E é muito interessante porque assim, a criança respeita a autoridade. Eu não sei, vocês que estão aí do lado, a Wilma também já foi, né, filha de professora, também já esteve em sala de aula. Às vezes as crianças estão fazendo muita bagunça, mas quando entra o diretor, elas param, porque elas têm na imagem do diretor uma autoridade. Então, quando o professor entra com autoridade dentro da sala, as crianças elas reconhecem essa autoridade. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu aprendi que a gente adquiria autoridade lá, né, com o pai e a mãe. Então, a gente trazia os pais. Então, quando as crianças, às vezes, estavam assim, né, nesse movimento, até que eu consegui tomar a minha mãe sem... Roseli, me dá um segundo. Abre seu microfone lá no StreamYard, no YouTube, que você está com o microfone fechado, o pessoal está falando, não está te ouvindo, o seu microfone está fechado. Não, o microfone, não é alto-falante, não. Não, que bafão, como é que faz isso agora, Jesus? Eu vi. Viu? Beleza. Agora, então não saiu nada porque eu falei desculpa, até aqui. Tá? Não, só lá no YouTube, depois a gente resolve. Depois tá? resolve. Aí, então, às vezes, eu falava para eles o seguinte, eu falava para eles assim, então eu vou, peraí, só um pouquinho que eu vou sair da sala e eu vou entrar com meu pai e com a minha mãe, né? Aí eu vou buscar meu pai e minha mãe, né? Tipo isso, porque assim, de costa quente. E com essa brincadeira né? Essa brincadeira não, essa consciência de que o meu pai e minha mãe estão comigo, eu sou os dois, aí eu tenho uma autoridade diante das crianças legítima, né? Assim, eu sou professora, né? E isso a gente vai adquirindo com o tempo.
Eu vi que uma pessoa perguntou aqui assim, quando na escola não pode fazer fila, né? Não tem jeito de fazer círculo, é aquilo que eu disse, você pode experimentar outros jeitos Ele de perguntou como colocar é em que é a ordem. ordem da fila. Na fila, assim, um atrás do outro, não tem como ordenar. Assim, não fica bom, porque o que acontece quando você coloca eles na ordem é que todos podem se ver, sabe? Isso fica muito, muito bom. Lá no curso eu fiz um vídeo dentro da sala de aula onde eu mostrei essas possibilidades. E uma outra é que você vai para a quadra, para o salão nobre da escola e faz a ordem, e depois você faz o mapeamento da ordem em cima do quadro, Coloca em assim. ordem. Coloca em ordem, cada um no seu, né? Cada criança no seu lugar, e eles gostam muito de fazer isso. É muito interessante porque às vezes a diferença de idade é dias, né? E às vezes não. Às vezes tem uma criança que está atrasada, né, na escola e ela se torna mais velha. Isso muda completamente o comportamento dela. No projeto que eu trabalho, as crianças são reunidas na sala não por ordem de, assim, por série, é misturado. Tem criança de 12 anos até de 6. Então fica como se fosse uma sala de uma casa mesmo, muitos irmãos, né? Então acho que é isso, né? Teve uma outra pergunta, mas antes de eu te dar essa outra pergunta, eu quero lembrar, né, para a gente encerrar essa questão da ordem. Primeiro, eu preciso estar no meu lugar. Caso contrário, eu não consigo. Pode pôr gente do lado direito, do lado esquerdo, do jeito que vocês quiserem, mas não rola. Né? Se eu não estiver no meu lugar, eu não consigo ajudar as crianças nesse sentido, né? Nesse contexto. Nem meus filhos. É verdade. Vindo tudo por cabeça. Então, sobre aquela uma outra pergunta, né, que mandaram para a gente antes, naqueles dias, que foi... do espelhamento, né? Pode ser. Eu ia colocar uma outra, pode ser também. Foi a Lu. A criança que escreve espelhado. Aí, assim, o que acontece é o seguinte, na verdade, eu fico à vontade para dizer para você o seguinte, eu não tenho experiência com criança muito grande que tem esse transtorno aí, porque como eu fui alfabetizadora há muito tempo, a minha experiência são com crianças pequenas. E o que acontece, na verdade, é que quando elas estão no início do processo de alfabetização ou de escrita, a lateralidade delas não está assim, né? Tão definida. Então, é uma questão de ensinar para ela que a gente escreve da esquerda para a direita. Então, quando ela começa a escrever da direita para a esquerda, o olhar atento do professor, ele vai lá e fala, não, você vai começar daqui para cá, né? Você pega o caderninho e mostra para ela, você vai começar daqui, né? Aí ela começa escrevendo. Isso, se olhado dentro desse movimento, na tenra idade dela na escola, ela vai conseguindo corrigir isso naturalmente. Depois disso, às vezes acontece, né, de ter alguma criança que segue, até adulto fazendo isso. Eu não sei em qual contexto que a Lu perguntou, Luciana, mas assim, aí isso aqui é uma coisa importante, que é o seguinte: nós professores, nós temos um lugar, e aquilo que a Wilma falou, saber qual é o nosso lugar e reconhecer isso é muito importante, porque se sai da alçada daquilo que eu compreendo, eu preciso passar para frente, né? Assim, eu preciso encaminhar essa criança, no caso, se eu sou professora, para a supervisora, para que ela encaminhe, né, para o neurologista, para olhar, para ver como que isso vai seguir. E isso me dá um conforto de segurança, porque eu, dentro do meu lugar, além de ser respeitoso, também seguro, porque se eu quiser fazer mais do que isso, eu vou fazer a função da psicóloga ou do neurologista, aí eu perco o foco daquilo que eu sou naquela função, que é a professora. Aí, no caso, sou só a professora. Sou apenas o professor. E às vezes a gente fala, mas eu tenho que saber tudo. Não temos que saber tudo.
E aí, assim, no caso, por exemplo, da psicóloga, né? Mas eu não estou conseguindo como psicóloga, então encaminha para o neurologista. Porque assim, eu sou apenas a psicóloga aqui para poder chegar no contexto. Agora, do ponto de vista sistêmico, tem alguma questão, pode ser sistêmico? Aí você, inclusive, me falou isso na outra live lá. Tudo pode ser sistêmico, ou não. Então, assim, Aí isso tem que só olhar. isso Aí só tem que é procurar um profissional possível que trabalha com isso. saber se tiver, aí tem que olhar. E cada um é novo, cada situação é nova, de novo nova. Então, assim, às vezes, como professor, eu posso ter uma percepção, né? E o que a gente faz quando tem uma percepção, por exemplo, as crianças estão fora do lugar em casa, né? Nessa coisa que a gente colocou antes. Então, eu preciso trabalhar com elas que cada um tem um lugar. Quem nasceu primeiro? Os pais, os avós. Aí eu trabalho ordem com elas e aí eu vou ajudando a criança a perceber isso. Eu dou essa aula para todos os alunos ao mesmo tempo, uma oficina, eu faço alguma coisa, não deixo de fazer minhas aulas normais para seguir, mas o meu foco é lá naquela criança que eu percebo que ela está completamente fora do lugar. E aí eu fico mais focada nela para que ela possa compreender no todo. E aí isso é possível se eu tenho uma percepção como professora e como eu posso ajudá-la. Se eu estou numa função de coordenação, de supervisão, aí eu posso chamar a mãe, a família e conversar a respeito, né? E dizer a respeito de como nós podemos olhar para essa situação assim, olha, mãe, deixa eu te falar, eu percebi aqui que isso e isso está acontecendo. Isso acontece lá na casa, assim, tem uma reunião com os pais, e aí aqui, voltando um pouquinho na ordem de lugar, né, Wilma? Aí é muito importante nós compreendermos que os pais têm precedência, né, a nós. Então, é sempre bom nós organizarmos um set onde a gente dê um lugar de honra para os pais, que é a nossa direita, né? Então, os pais ficam à nossa direita, isso não é só pôr do lado direito, né, como você disse, é aqui no meu coração. Eu digo, trago os pais para eu acolher e receber eles com honra. Só o fato de você fazer isso, num simples set, você dá um espaço para o pai, se ele vem muito armado, ele já senta e fala, nossa, mas... Né? Aquela coisa toda. E aí a criança, às vezes, quando eu sento num set que eu faço muita reunião com os pais, que eu coordeno o projeto também, às vezes a criança senta primeiro do que o pai, né? Ou a mãe, ou os dois. Eu falo, quantos anos você tinha quando sua mãe nasceu? Porque com ela eu tenho, né, mais condição de fazer isso. Aí ela fala comigo assim, não, quantos anos eu tinha? Deixa eu ver. Tem uns que fazem conta. Aí, quando eles percebem, falam, não era nascida. Eu falei, então senta de cá, né? Porque sua mãe nasceu primeiro, seu papai primeiro. Agora, vamos conversar nós dois aqui. Eu fiz essa pergunta, foi muito engraçado. Quando eu percebi, porque eu sempre fazia assim, uma pergunta que me ajudou pessoalmente, né, quando eu achava que eu era muito fodona, assim, achando que, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso para minha mãe, eu tenho que resolver isso. Aí, uma noite eu passei ali em claro, né, a pergunta ficava assim, Wilma, para lá, quantos anos a sua mãe tinha quando você nasceu? Do lado de cá ficava tipo um diabinho, um anjinho. Quantos anos sua mãe tinha quando você nasceu? 18. E aí perguntava do lado de cá, e como é que você acha que ela sobreviveu até Vossa Majestade nascer? Para agora você achar que eu tenho que ter dó dela, tenho que fazer as coisas, tudo que ela não dá conta. Não tem jeito, né? Menino do céu, mas eu caí do cavalo, quebrei a cacunda. E aí, um dia, aí que depois eu sempre levo essa experiência, né, para os alunos, ir na sala de aula, e engraçado, então um dia eu inverti, eu falei essa pergunta, falei, e quantos anos você tinha quando sua mãe nasceu? Foi muito engraçado, porque é isso que você falou, né? A pessoa fez assim, começou a pensar, e aí assim, todo mundo, os alunos, aí ela mesma achou graça quando ela percebeu o que ela estava fazendo, né? Então, isso é muito importante, a gente saber que as pessoas, não importa se elas vieram antes, elas têm mais experiência. É claro que talvez meus pais, por exemplo, não estudaram, eu estudei, então eu tenho mais conhecimento, diferente. Mas a sabedoria não.
Ah, não mesmo. Experiência, ela constrói. Eu falo que um caminho não é feito de saber, um caminho é feito de fazer. E eles já passaram por muito mais fazeres do que nós, né? Então, E o Wilma, tem muitas crianças que são criadas com as avós. E é muito uhum. interessante porque vó de verdade, né, gente? É para ser vó. Eu não sou ainda não, mas fico imaginando que eu vou derreter, né? E Meninas estão muitas demorando, avós, e muitas avós acabam exercendo o papel de mãe mesmo na vida da criança, né? E é muito interessante que às vezes a avó me fala alguma coisa nesse sentido, onde a criança, né, tá fora do lugar, eu falo, como que a sua mãe faria com você, vó? Né? Ela fala, nossa, minha mãe, nossa. Tipo, né? Porque às vezes a criança está muito além, mandando na avó, por exemplo, né? aham, E aí ela aham. fala, não, mas a minha mãe, eu falei, por que que você permite? Eu vou contar uma história que um dia eu estava varrendo a casa, né? Que em casa a gente faz de tudo um pouco, já tem muito tempo. E aí estava varrendo a sala de televisão, a Jéssica, minha filha, devia ter uns 12, 13 anos, levantou a perna para eu varrer. Eu senti na hora a presença da minha avó, dei tanta vassourada na Jéssica. Falei, que isso? Você que vai varrer, não sou eu, não. Joguei a vassoura nela, eu que tenho que levantar os pés. Tô vendo, se minha avó estivesse aqui, eu ia apanhar, entende? Porque assim, porque a gente às vezes quer fazer muito pelos nossos filhos e acaba fazendo assim, Além, na tentativa de acertar, além erra demais, porque as crianças que estão com as avós, mas como que eu vou fazer? Eu sou avó e crio a criança por amor à mãe dela. Aí você, amor ao pai, entende? Você vai fazer aquilo, né? Você precisa ter uma ligação de amor. Eu cuido de você por amor à sua mamãe que não está disponível para cuidar de você. uhum, E como ela uhum. faria, né? O seu papai? O seu papai, se ela estivesse aqui. Aí entra de novo aquela conexão. Eu preciso me conectar com os pais da criança e fazer. O que a gente vê hoje é muita crítica, né? Muito assim, mas a mãe desse menino não presta, a mãe dele não quiser, não quis, né? Tem essas conversas todas. Mas é muito impressionante, assim, como que a gente recebe um presente, né? No caso, uma outra vida para cuidar, e a gente desfaz da fonte, né? Aí só dá errado mesmo. Aí, assim, é muito difícil a criança ir para o lugar na escola. Ela fica completamente perdida nesse movimento todo. Nem que tá errado, só fica mais difícil, né? Fica difícil, muito pesado, porque eu lembro, Wilma, não sei se você vai lembrar disso, mas a gente, quando fez um curso em Montes Claros, tinha uma professora que dizia, eu não sei qual que é meu lugar. Nunca vou esquecer aquela imagem da Bila, lá de Montes Claros. E aí ela falou assim, porque para mim é difícil, porque o meu pai teve, né, muitas outras, eu não sei que lugar que eu sou na ordem dos irmãos. E aí você foi fazendo com ela o exercício da âncora até que ela chegou na 17ª âncora. A alegria e a energia que aquela moça ganhou, ela pulava. Gente, esse aqui é meu lugar, é meu... Então, assim, quando a gente pode voltar para o nosso lugar, de ser apenas o neto, de não ter que ficar ali naquele movimento de estar no lugar do pai ou da mãe da avó, né? Isso suga, assim, para mim é como se fosse um... Fica tirando a força mesmo da criança e aí poder cuidar da criança por amor aos pais dela, né? Mesmo porque eles estão livres, né? Você fala isso tão bonito, né? Às vezes a mamãe tem a criança não para ela cuidar, né? Por isso você teve a chance de cuidar. Então, assim, isso é muito forte. E na escola, aí a gente, como professor, voltando à ordem, é ajudar a criança a falar a sua linha, a vovó, depois tem a mamãe, depois tem a linha dos filhos e dos irmãos. Assim, é muito longe, assim, isso que você está fazendo. E às vezes eu costumo dizer para eles assim, imagina, quantos anos você tem? 10. Sua avó, 50, né? Então você tem 60. Você vem para a escola com 60, não, tipo isso, né? Você está querendo mandar nela. Então quantos anos que ela tem? A mãe dela, 70. 70 mais 10, 80. Só tem que ser ranzinza mesmo, né?
Porque pensa uma criança de 80 anos aprender, entende? E eu faço essa conta com eles rapidinho. Você está querendo ensinar a sua avó, quem faz isso é a mãe dela. Você é apenas o bisneto aqui, o neto. E aí, assim, aí a gente olha, as professoras que eu trabalho com elas, elas falam sempre isso. Eu falo, mas tem ranzinza, você pode olhar que ele está fora do lugar, assim, completamente. Porque a criança é livre, ela é feliz, ela pula, ela brinca, ela quer aprender. Mas quando ela está fora do lugar, para ela é muito difícil. E aí vem os transtornos, né? Que às vezes a gente vê que a criança está no... E é muito comum a gente ver, por exemplo, em crianças muito responsáveis, por exemplo, parece um adulto pequeno. As pessoas acham tudo lindo, né? Nossa, ela é super responsável. Assim, além do novo, toda criança precisa ter responsabilidade dentro daquilo que uma criança faz, né? Arcar com as consequências e tudo. Mas às vezes é uma miniatura de um adulto, né? Eu própria passei por isso na minha infância. Então, isso é um sintoma claríssimo, né, de que a gente está fora do lugar. E no nosso lugar, o que eu acho muito bonito disso, quando as pessoas conseguem ir para o lugar, é que lá estão os nossos recursos. É o que você falou, né? Que você lembrou. A imagem que eu tenho, assim, que quando a gente nasce, é como se fica escrito num caderninho, tipo assim, cima já está ocupada. E não dá para eu poder ir para lá. E é como se eu recebesse uma caixinha de recursos. E essa caixinha de recursos fica no meu lugar. Se eu vou para o lugar de outra pessoa, quero agir, né, no lugar dela, seja por amor, não importa, trocentas mil justificativas que a gente tem, a minha caixinha de recursos continua lá me esperando. E como na linha de cima ou na linha de baixo já tem alguma coisa escrita, né? O que acontece? Eu fico zanzando, eu fico, na verdade, perdido, porque eu não consigo assumir o lugar de outra pessoa, não tem jeito, eu adoeço, ou eu não consigo seguir adiante, né, ter sucesso, ter meus relacionamentos, porque eu fico perdido, eu fico sem meus recursos. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, mas se eu olhar para aquilo, para o meu caminho pessoal, eu estou parada, tentando resolver o problema da minha irmã, enfim, do meu pai, da minha mãe, do amigo, e eu mesma estou lá paradinha. Você ia falar aí da questão e aí, assim, e aí, só para completar, é como se na hora que a criança volta para o lugar, como se ela plugasse, assim, tivesse um imã, né? E ali começa a jorrar tudo aquilo que ela necessita para ela realizar aquilo que ela veio para fazer, né? Para ela fazer nesse mundo. Eu ia falar da síndrome. Porque até tem uma pergunta, né, que uma pessoa fez depois também, que nós olhamos lá, com relação aos transtornos, né? O TOD, né, transtorno opositor desafiador, ou mesmo o da hiperatividade. Aí, assim, tem uma coisa que nós precisamos olhar, é o seguinte: dentro do curso nós temos um exercício muito bacana, onde a gente coloca o diagnóstico da criança e coloca toda essa situação de ter o médico, o diagnóstico, o professor, o aluno que vem com o diagnóstico nessa situação. E, assim, fica claro que, na verdade, não é dele esse diagnóstico. Tipo assim, né? A criança, na verdade, ela não está livre para ela poder estar ali naquele movimento. Então, assim, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, a criança ela começa a ter uma autoridade muito maior com os adultos. Então, assim, ela desafia o pai, ela desafia a mãe, ela desafia o avô, ela desafia todo mundo. Aí, quando ela chega na escola, ela também quer desafiar o professor. Se ele está fora do lugar, aí ela fica aquela criança que ninguém consegue, a escola inteira da notícia dela, ela vira o centro, e isso para essa criança é terrível. Mas é terrível, ela não quer isso, na verdade ela quer só mesmo ser criança, voltar para o lugar dela. Eu já deparei com muitas crianças nesse contexto que, assim, a solução fica clara quando a professora volta para o lugar e coloca ela no lugar, mas eu não quero fazer, mas aqui é assim que tem que fazer. Né? Eu lembro de uma aluninha que não queria lanchar de jeito, não comia, não vou comer, não vou. Não, você vai ficar aqui até 6 horas, 7, 8 horas, assim. Tem um momento que a gente tem que ter uma autoridade para a criança sentir que ali ela não vai desafiar naquele momento. Claro, né? Que isso não é uma coisa assim que a gente faz sozinho, né?
com a equipe pedagógica junto, mas muito importante que o professor reconhece isso. Eu fico sempre com essa imagem da autoridade de uma pessoa que chega com respeito, né? Que chega e a própria presença dela, assim, a pessoa, ela para. Então, quando a criança está diante de uma autoridade, ela realmente ela para nesse movimento e ela sabe que ali não é a mesma coisa. E se a gente não conseguir segurar ela, o pai, a mãe, a escola, mais à frente uma autoridade legítima vai segurar do jeito... e aí é doído, né? Porque o mundo ele é mais dolorido. Então, com relação a esses transtornos, aí aquilo que eu falei com relação também ao espelhamento. Se a criança... Esse da visão sistêmica, do ponto de vista sistêmico, isso funciona muito. Mas, às vezes, a criança está muito além. Por exemplo, eu tive alunos e tenho também alunos que, assim, ele manda no pai, na avó, na mãe, todo mundo, né? E ele fica uma criança completamente, assim, perdida. E, de verdade, meu coração chega de doer, de perceber, por exemplo, aquela criança de 6 anos, parecendo um velhinho de 80 anos, mandando em todo mundo. E aí, assim, é um processo, né, de conversar com a mãe, de conversar com a avó, mas nós não podemos passar daquele lugar de ajudar os pais a compreender. Então, assim, mostrar o tempo todo, né? Não funciona assim, dessa forma ele não vai conseguir, ele não aprendeu, ele não fez, né? E vai ajudando os pais a compreenderem isso. Isso é muito, muito importante para nós. E aquilo que a gente falou na live anterior é assim, os pais, o professor, ele tem um papel muito importante na nossa vida. E os pais também respeitam muito os professores, confiam muito nos professores para que eles possam ajudar. Especialmente se o professor se coloca a serviço complementar dos pais, né? Eu vou ajudar vocês naquilo que eu posso enquanto professor, né? E com respeito, sem julgamento, né? Porque quando a gente fala, mas às vezes as professoras falam, mas como é que eu vou fazer? A mãe dele tá andando na rua aí enquanto eu estou trabalhando com ele. Eu falei, pois é, sua missão esse ano é 4 horas com ele. O que a mãe dele está fazendo lá, tipo assim, não é da sua conta, não. Não me diz respeito. De você é da sua conta saber que 4 horas a vida te deu essa criança para você passar para ela conhecimento e ajudar ela a viver melhor na sociedade. E às vezes a mãe fala, professora, fala com a criança que ela te escuta muito. E às vezes é verdade mesmo. Especialmente se a professora respeita muito a mãe da criança e faz por ela. Eu às vezes falo com os meninos, você acha que eu trabalho para quem? Eles falam, para a terrena? Eu falei, não, eu trabalho para sua mãe, para seu pai, você faz favor de obedecer. Teve um aluno meu uma vez que ele estava muito custoso nesse movimento aí, porque tem uma outra coisa que acontece, é o seguinte, quando a criança está distante do pai, por alguma razão, ou a mãe não permite que ele chegue até o pai, ele fica gritando, sabe? Alguém com autoridade me ajuda? E essa criança sobe, desce, pula, uma confusão. Aí a professora chegou para mim e falou, não dou conta dele mais. Falei, já chamei a mãe dele aqui, já falei com ela. Falei, já chamou o pai dele? Aí ele falou assim, ai, pelo amor de Deus, ele, meu pai não, grudou na parede, assim, sabe? Falei, vou chamar seu pai, sim. Senta aí. Aí coloquei ele sentado aqui, aí ele ficou assim, Will. Aí eu fiquei olhando para ele, falei, eu não tô acreditando. Ele falou que assim, meu pai vai me matar. Eu falei, para mim tá tudo certo, quem deu a vida pode tirar. Não quero saber dessa confusão, não. Senta aí, tipo assim. Aí ele ficou lá, e eu falei com ele, eu tô impressionada. Você falou que o seu pai vai te matar. Olha, aí falei para ele assim, eu chamei o seu pai, olha como você tá. Eu falei, já chegou? Tipo assim, eu falei, ele nunca saiu. Só de falar nele, você centrou. Ele nunca saiu. Você já telefonou para ele? Eu falei, não. Já telefonei aí, já chamei aí, dentro da associativa. Aí falei para ele está aqui presente. Como que você acha que seu pai fica quando você faz isso? E aí ele, né, imediatamente falei, deixa eu te falar, na hora que você for subir em cima da mesa, por exemplo, você vê se seu pai vai gostar. Mas eu não conheço meu pai, mas percebe.
Porque às vezes eles falam, dona, eu não conheço meu pai, não. Eu falo, como não conhece? Não estou entendendo. Eu conheço, né? Tem essa história com um aluno lá. Eu conheço seu pai, sempre falei isso com ele. Ele falou, como é que você conhece? Aí um dia eu fui mostrar para ele que eu conheci o pai naquele exercício do espelho, né? O que não parece com a mamãe parece com seu papai. E a mãe dele era negra e ele tinha assim, um cabelo lisinho. E eu falei para ele, olha o seu cabelo, parece com seu pai ou com sua mãe? Aí ele falou assim, com a minha mãe. Eu pensei, não, tem chapinha, né? Vai que a mãe dele escova o cabelo de vez em quando. E aí tudo que eu perguntava para ele, ele falava, da minha mãe, que ele ficou irritado, porque de verdade ele achou que eu conhecia o homem que é o pai dele, entendeu? Aí eu falei para ele, eu conheço. Aí depois, nada que eu falava, parecia tudo com a mãe. Aí eu brinquei com ele, brinquei não, falei sério. Falei com ele, e a penca? Aí ele fez assim. Falei, pelo menos alguma coisa você tem do seu pai. Foi muito bonito, porque depois o pai dele encontrou com ele. Uhum. E aí ele encontrou-se, a mãe postou uma foto, naquela época acho que era Orkut, nem sei se fala assim, o Facebook, não era Facebook. E aí ela postou uma foto dele, aí esse homem falou, esse menino é meu. Aí ela falou, não é, ele falou, é sim. Aí ele postou uma foto dele, na mesma idade, e aí fez o DNA e era um homem assim, bem de situação, que acabou levando essa criança com a mãe, né? Não ficou com ela, era um homem que já tinha uma vida, mas assumiu o pai, o filho. Então, assim, quando a mãe deixa a criança acessar o pai, né, que você fala isso também muito bem, né? Assim, a criança ela fica bem livre de ficar tendo esses transtornos, de ficar, sabe, em risco, né? E se a mãe não deixa, a criança não vai para o pai de jeito nenhum. É a mãe que leva a criança para o pai. O Décio fala uma coisa tão bonita, eu acho ele bonito ele falar isso, ele fala assim que quando ele vê uma pessoa bem-sucedida na vida, né, assim, seguindo bem, ele fala que ela deve isso ao fato de que ela tem uma grande mãe, que deixou ela acessar o pai. Independente do que o homem faz, né? Ali o pai mesmo, enquanto provedor da vida. De formativa, que você gosta de falar. Bom, nós tem uma outra pergunta aqui, que a gente ficou devendo também, que é... Antes de entrar nela, eu quero dizer bem rapidinho uma coisa sobre essa questão dos sintomas. É claro que existe isso, a medicina olha para isso e tudo, mas dá uma checada, eu sugiro isso sempre, porque às vezes é muito mais fácil rotular uma criança, dar a ela um diagnóstico, entupi-la de remédio, porque aí ela dá sossego, do que olhar com essa criança para onde ele olha, do que fazer algo primeiro eu para poder ajudar o meu filho. Então, às vezes, é mais prático, né? Até para o professor, né? A criança vai para a escola, não estou falando para todos, mas eu creio que dá sofrimento. Ele vai tomar remédio de quietinho da sala, mas ele não consegue aprender, é uma criança triste, né? Então diz, no meu filho, o Roberto contou para a gente uma vez uma história, depois ele até contou esse livro, eu acho, e ele estava na casa de alguém, ou alguém contou para ele, não me recordo, tinha uma criança autista. Aí eu acho que no livro, O Outro Jeito de Falar, ele conta isso. Ele já tinha contado isso para a gente antes, depois ele escreveu isso nesse livro, O Outro Jeito de Falar, que é um livro da Atman também. Mas eu acho que não sei se foi a psicóloga que foi visitar o menino em casa e ele era autista, né? Então, quando a psicóloga chegou, a criança abriu a porta. Eu acho que era a psicóloga mesmo dele. E aí ele falou alguma coisa. E o pai, que estava na sala, disse para o menino assim... Não, disse para ele assim... Que é isso? Como é que você está falando? Como é que você pode falar? Você não sabe que você é autista? Então, eu nunca me esqueci dessa história que o Beto conta, né? Então, às vezes, a gente usa um pouco, tem que ter cuidado para checar, né? Esses distúrbios de comportamento, ao invés de olhar para isso, a gente rotular e dar que é o diagnóstico, ao invés de olhar para o comportamento, que é simplesmente esse distúrbio de comportamento, é só um sintoma, né?
de alguma coisa com a criança não está legal, não vai bem. Bom, nós temos menos de 10 minutos. Nossa. Uma outra pergunta importante aqui que chegou para a gente também, então, que eu ia dizendo como a escola pode ajudar crianças que passam por incesto na família? Essa é simples, né, Rodrigo? Assim, na verdade, o professor, então, como eu estava dizendo, ele tem um lugar muito importante e muitas vezes a criança confia muito no professor, né? Muitas vezes não, ela confia muito no professor ou um professor específico, na adolescência especialmente, que ela conta isso para o professor, né? E aí, o que acontece nessa situação? Nós precisamos ter a maturidade suficiente para passar isso para outras pessoas, nos ajudar a resolver. O nosso papel é ouvir, checar, né, se realmente é verdadeiro. Com respeito, sem pena, sabe? Sem julgar aquilo que aconteceu. E sem pena, né? Sem passar para o lugar do salvador, né? Porque depois tem aquela questão da ordem da ajuda. Isso fica muito claro. Às vezes a criança fala, mas eu vou te contar, mas você não pode contar para ninguém, então você não me conta, não. Porque se você me contar e eu não conseguir resolver, eu vou pedir ajuda. E aí é importante nós sabermos disso e não dar essa certeza. Por exemplo, vamos supor que eu sou professora e você é supervisora. Eu falo, Wilma, deixa eu te contar. Eu conversei com a Joana e ela me contou isso, isso e isso. Eu acreditei no que ela falou. Se você puder, né, chamá-la aqui, conversar com ela e perceber, né? Aí a Wilma, como supervisora ou como diretora, quem está no cargo naquele movimento, vai atender essa demanda e aí sim, se for necessário, chama a família. Muitas vezes, quando isso acontece, né, nós que estamos nas escolas e sabemos disso, muitas vezes a mãe nega, né? Fala, não, isso não é verdade, etc e tal. Aí tem que olhar no PPP da escola como que é isso, como que procede. Cada escola, né, tem suas regras. Projeto político-pedagógico, a gente cria leis, né, dentro da escola, tipo isso. E aí, assim, como que nós vamos fazer? Quem vai encaminhar para o Conselho Tutelar? Quem vai fazer isso é a escola como uma entidade, né? Quando você gosta muito de falar das minhocas, quando a gente pega isso, é muito, muito interessante, porque aí você pega como salvador e imediatamente se acusa o agressor, né? E aí você fica envolvida nisso, e quem vai dar aula para os outros 29? Enquanto você fica completamente tomada por essa situação. Então, você ter humildade suficiente para você dar um passo para trás, né? Olhar para isso e deixar com que isso aconteça e olhar para essa criança sem pena, né? Porque, de verdade, aí vai precisar mesmo de pessoas que sabem lidar com isso, encaminhar para as pessoas certas. Sabe uma coisa que eu acho importante, que me veio aqui, eu costumo, né, dizer quando surge esse tema também para nós, que é o seguinte, dependendo da idade que isso acontece lá entre os irmãos, entre primos, entre amigos, sei lá, não, às vezes não passa de uma brincadeira. Né? Às vezes a criança aquilo ali não passou de uma brincadeira. Como o adulto tem esse julgamento moral, né, ele acaba julgando aquilo, né? E nossa, isso é terrível. E aí aquilo para a criança que passaria, ele até ia esquecer com o tempo que estava só brincando, né? Para ele é uma brincadeira só, se torna um peso no pé dele o resto da vida. E às vezes chega a destruturar uma família, né? Então tem que destacar, porque às vezes a criança estava só brincando, né? Não é nada sério, ela não sabe que não pode brincar, que isso é uma brincadeira, né, de adulto, né? Então eu acho que a primeira coisa precisa ter esse olhar, né? Que são só crianças. E a gente pode dizer, olha, isso aí é brincadeira de adulto, sem um olhar moralista. Olha, isso aí que vocês estão brincando é brincadeira de adultos, não é brincadeira de gente grande. Eu creio que uma família estruturada, ela sabendo disso, ela própria pode sentar e não precisa levar esse problema para fora, né? E resolver isso dentro da sua própria casa. Eu acredito muito nas famílias, sabe? Nos recursos que a própria família traz em si. Isso não precisa chegar, porque, como você, né, a gente fala, você disse, a gente estava falando disso hoje, eu sou só o professor. Sou apenas o professor.
Eu vi aqui que a Jaqueline perguntou, Jaqueline aqui, até aqui de Patos, minha amiga, falou, mas não ter pena é muito difícil. Na verdade, assim, a pena, se você quiser dar um veneno para uma pessoa, você dá a pena. Porque, assim, a pena você diz assim para ela, tem até aquela questão que às vezes a gente pergunta, né? Você conseguiria viver o que essa pessoa está vivendo? Normalmente não, né? Você vê, por exemplo, aí nesse frio que está hoje, uma pessoa deitada na rua, sem blusa, tadinho, né? Você conseguiria? Não. Então, se você não consegue, por que você tem pena de quem consegue? Como é que você tem pena de um destino que você não suportaria? E aí, às vezes, a única coisa que resta à pessoa é a dignidade. E aí, quando você tem pena, subtrai dela a dignidade, né? E aí é aquilo que a gente fala no IDESV, né? Assim, é preciso trocar a pena pela admiração. Admiração. Por exemplo, quando essa criança chega a te contar sobre isso, que ela sofreu, né? Teve esse envolvimento, esse incesto com alguém da família, é admirável que ela conseguiu ainda tomar um banho, ir para a sala de aula e esperar o seu horário. Não é admirável que ela consegue viver com isso, se você não consegue? Então, a sugestão é essa, Jaqueline, sempre trocar a pena pela admiração. E aí você devolve ao outro a dignidade, né? Essa sacada do Décio foi fantástica. Assim como a outra, que nós já falamos bastante aqui no início, né? Também uma sacada dele, né? Tem o controle quem faz menos. Bom, você consegue falar sobre também o outro tema que a gente ficou devendo em 2 minutos? Qual que é o tema mesmo? Qual que é? Aí nós temos 30 segundos para despedir. Bullying. Ah, tá. O bullying na verdade, quando nós... Isso aqui eu vou dizer para você sem medo de errar. Quando a gente coloca... Eu ria aqui, porque se a vovó Geraldo tivesse viva, ela ia falar assim, que diabo é esse bullying? Quando a gente coloca as crianças dentro da postura sistêmica, o professor mesmo, o respeito impera. E o respeito às raças, às deficiências, a essas questões todas onde as crianças sofrem bullying, assim, quase zero. Eu posso dizer sobre isso. Então, assim, muitas vezes eu gosto de trabalhar com as crianças a sua natureza, o que ela é. Né? Às vezes a criança assim, sofre um bullying na escola, e aí trabalha também, é preciso olhar para o outro, mas assim, é preciso que você assuma aquilo que você é. Por exemplo, você sei lá, surda? Sou surda, e o que tem? Sou surda mesmo. Eu tenho os aparelhos porque eu sou surda, é assim. E o que? Ajudar a enfrentar as frustrações. Aqui eu acho que ontem eu estava falando isso, ninguém é obrigado a me amar, né? Isso, da parte da criança que sofre o bullying, isso, deixar com que ela reconheça que tudo aquilo que a compõe é o que ela necessita para viver nessa vida. E o outro a respeitar esse movimento. Mas quando a criança que sofre o bullying compreende isso é como se não tem mais liga, sabe? Não dá mais esse movimento, né? Mas, claro, tem toda uma questão cultural em cima disso, que envolve muitos salvadores, né? E tem esse movimento todo. Que em torno disso... Isso no meio disso. Né? Aí dá muita confusão, porque a pessoa ela exige que o outro mude em relação ao que ela é. Mas quando ela se aceita totalmente do jeito que ela é, não que o outro tem o direito de me respeitar. Acabou, né? Não acredito. Então tá bom. Então um beijo.